Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou ensinar como fazer um tanque de guerra que tem cabeça rotativa, dispara com canhão e metralhadora de elásticos. Eu quando era pequeno gostava muito de brincar às guerrinhas e fazer os meus próprios tanques, porém nunca tinha conseguido fazer o tanque que eu queria naquela altura. E lembrei-me disso alguns dias atrás e pensei, bem, seria muito engraçado fazer esse projeto. Porém tinha que utilizar os mesmos materiais que eu tinha naquela altura, como molas de madeira, palitos de gelado, cartão, cola e outras coisas que vocês vão ver ao longo do tutorial. A única dificuldade deste projeto aqui é encontrar os motores, por isso é que eu naquela altura eu desmontava tudo que tivesse motores e guardava para fazer os meus projetos, mas se vocês não tiverem em casa podem comprar online e se vocês forem crianças peçam ajuda a um adulto. E eu fiz este tutorial de maneira tão simples que se eu estivesse a ver o vídeo há alguns anos atrás eu conseguisse fazer o projeto facilmente. E agora vou fazer uma pequena demonstração e depois vou ensinar-vos passo a passo. Então, bora lá! Então vamos começar. A primeira coisa que vocês têm que fazer é desenhar isto, usando um esquadro que é muito mais fácil, e depois recortar com muito cuidado. Caso vocês sejam crianças, peçam ajuda a um adulto, que dessa forma vai ser muito mais divertido e seguro para vocês. Para colar usei cola quente, mas se vocês não tiverem esta, podem usar outra qualquer. Para fazer as rodas, vocês têm que cortar círculos com 3 cm de diâmetro e depois colá-los em pilha até chegar a uma altura de mais ou menos 3 cm. Para as rodas ficarem mais fortes, vocês têm que cortar uma faixa com 3 cm de largura e depois colar à volta desta forma. Caso isto fique um pouco desnivelado, vocês têm que cortar o excesso usando uma tesoura. Façam um furo no centro, não precisam ter esta bancada como eu tenho aqui, basta ter uma furadeira. E no total vão precisar de 8 rodinhas destas. Se vocês quiserem, podem usar tampas em vez de fazer isto tudo. Agora vão precisar de um tubo de caneta com 3,5 cm e depois colar pedaços de lápis à volta, que tem 3 cm, até completar o círculo. Coloquem cola deste lado e ponham um círculo com 3 cm de diâmetro. Se vocês quiserem, podem pôr um círculo um pouco maior, se quiserem com 4 cm de diâmetro, que desta forma vai segurar melhor as lagartas. Para que os motores consigam movimentar o tanque de forma eficiente, vocês têm que colar pedaços de palitos de gelado entre os tubos, ou seja, naquela região onde os tubos se conectam. Para colocar os motores eu fiz duas aberturas retangulares, porém, se os vossos motores forem diferentes, as aberturas também terão que ser diferentes. Na hora de colar, ponham só um pouco de cola, coloquem o motor e esperem que seque. Quando vocês acharem que está bem colado, então aí vocês podem reforçar, porque se enganarem, assim conseguem facilmente descolar e voltar a colar o motor. Para fixar os eixos das rodas eu vou usar aqui palitos de gelado, porém se vocês não tiverem, podem usar cartão, também serve. E vejam aqui as medidas, comecem a contar de direita para a esquerda e depois começam 4, 8 e depois 12 cm. Para colocar o terceiro eixo fiz dois palitos mais pequeninos, uma vez que o motor está ali por baixo. Mas se o vosso motor for diferente, se calhar aquela região vai ficar livre e podem pôr todos iguais. Vou passar agora palitos de churrasco pelos furos e depois falta meter mais um eixo ali à frente, que é só colocar cola nesta parte aqui. Esperem que seque na posição certa e depois coloquem as rodas. Como eu disse anteriormente, se vocês quiserem podem usar rodas feitas com tampas, que é muito mais rápido de fazer. Como eu não tinha as tampas a que eu queria, então acabei por fazer tudo de cartão. Para que elas não saiam, é só vocês colarem alguma coisa nas extremidades, neste caso aqui eu usei palitos de gelado. Decidi colocar o último eixo ligeiramente mais para a frente e isso vai ajudar que o tanque consiga subir em obstáculos mais facilmente. Para isso basta colar dois palitos de picolé nestas posições. Vejam que a distância entre o eixo e aquela parte do tanque é de 2 cm.
Para fazer as rodas que vão no eixo da frente, vão precisar de 6 pedacinhos de lápis com 3 cm, um pedaço de tubo com 4 cm, se quiserem podem cortar de uma caneta, e depois 2 círculos com 3 cm ou mais de diâmetro. Vamos começar por colar à volta desse tubo de caneta os pedaços de lápis e façam de forma que fique 0,5 cm de tubo de um lado e do outro. Marquem o diâmetro do tubo no centro do círculo e depois retirem com muito cuidado utilizando um x-ato. Colem nesta parte, ponham cola só em cima dos lápis e depois esperem que seque. Quando estiver seco, façam o mesmo para o outro lado. Pressionem bem para marcar, retirem e colem neste lado. É muito importante vocês deixarem o tubo 0,5 cm saído para fora em ambos os lados. Para fazer as lagartas eu vou utilizar aqui carpete, porém se vocês não tiverem podem usar tecido ou então cortar uma bexiga de uma bicicleta que tenha também 3 cm de diâmetro. Coloquei a roda que fiz anteriormente e prendi da mesma maneira que eu fiz com as rodas de cartão. Verifiquei qual é que é o melhor comprimento para as lagartas, não pode ficar nem muito apertado nem muito solto, assim um meio termo. Depois sobrepus mais ou menos 2 cm, como vocês podem ver aqui nesta parte. Se fizerem utilizando tecido ou então uma câmara de ar, convém vocês adicionar alguma coisa na perpendicular para dar relevo às lagartas. Desta forma, o vosso tanque vai conseguir subir os obstáculos mais facilmente. Coloque as lagartas primeiro em cima e depois nas rodas de baixo. E agora vamos testar para ver se os motores andam à mesma velocidade. O primeiro modelo que eu fiz, o motor do lado direito andava mais rápido que o motor do lado esquerdo. Agora vou soldar os cabos, mas se vocês não tiverem ferro de solda não tem problema nenhum, podem simplesmente enrolar os cabos e vai funcionar. Uma coisa que vocês não podem deixar de fazer é colocar fita cola para evitar que haja curto-circuito. Para fazer a cabeça do tanque vão precisar de desenhar isto aqui, ponham pausa como fizeram no início e depois vão ter que colar. Eu decidi neste projeto fazer tudo de forma que vocês tenham que refazer em casa, ou seja, em outros projetos eu fazia templates em que vocês tinham que imprimir, colar em cima de cartão, colar e já estava feito. O problema é que muitas pessoas não conseguiam tirar da internet, outras não conseguiam tirar à escala certa e outras pessoas não tinham impressora, então pensei bem, desta forma toda a gente vai conseguir fazer. Para fazer a metralhadora colei 2 palitos grandes, aqueles que normalmente se usa para meter cera e dei a forma que vocês acabaram de ver. Cortei uma faixa de 3 cm por 20 cm de comprimento, marquei 9 cm e uma parte ali com 4 cm. Vejam que eu coloco cola em duas partes e vou pôr agora este retângulo com 3 cm por 4 cm e ali naquela parte da frente o suporte para os elásticos. Vejam que eu coloquei um fio que passa naquela parte da madeira e vai passar aqui pela polia do motor. Este motor aqui gira muito devagar e desta forma os elásticos vão saindo aos poucos, ou seja, sai um, depois passado um bocadinho sai outro, porque se o motor rodar muito rápido os elásticos vão sair todos muito rápido e vocês não vão conseguir disparar em vários alvos. Vejam agora aqui como podem carregar a arma. Para instalar a metralhadora fiz uma abertura de 5 cm por 5 cm. Eu sei que parece um pouco feio agora, mas mais para a frente eu vou colocar uma peça de cartão que vai tapar tudo e vai deixar só espaço suficiente para os elásticos saírem. E vejam que a metralhadora ocupa a base ali da nossa cabeça e em termos de comprimento é igual, ou seja, esta parte cinzenta tem 20 cm de comprimento e a base ali também tem 20 cm. Eu coloquei um bolso que vai ajudar a gente a tirar a metralhadora para fora, recarregar e voltar a instalá-la no sítio certo. Para fazer o cano da arma vão precisar de folhas de tamanho A3, caso vocês não tenham é só juntar duas folhas com tamanho A4 que são aquelas normais de impressora. Façam uma rifa e no final prendam com fita cola para não se enrolar. Para fazer o cano resistente vamos juntar 3 folhas de tamanho A3. Para isso é só usar uma cola líquida, normal, e sobrepor uma folha à outra em mais ou menos 1 cm, 1,5 cm. E para espalhar a cola eu uso o dedo porque se usar o pincel eu sempre me esqueço de o limpar no final e acabo por estragá-lo. Enrolem depois a folha à volta da rifa, desta forma vamos ter um diâmetro interno no tubo igual ao diâmetro externo da rifa. Cortem 3 cm e guardem para usar mais tarde.
E agora vou fazer o pistão da arma. Para isso eu juntei 4 elásticos, porque eles esticam bastante, então para aumentar um pouco a força, vou usar aqui um pedaço de 3 cm que eu cortei há pouco do cano, que eu disse lá para vocês guardarem para mais tarde. Vou cortar aqui o excesso de rifa, que passa aquela parte do tubo. Vou pôr os elásticos, vejam que eu coloquei ali um nó. E agora é só prender usando fita cola. Convém que este fique bem apertado. Podem passar várias vezes fita cola aqui, ok? O importante é ficar isto mesmo bem resistente. Para isto ficar ainda mais resistente é só colocar um pouco de super cola nesta região aqui. Para colocar o cano na cabeça do tanque, cortei um pedaço de 3 cm por 15 cm de cartão compressado e colei no lado esquerdo da cabeça. Depois coloquei cola só em 10 cm do cano, ou seja, aquela parte que eu não tinha enrolado papel nem cartão à volta. Para poder prender os elásticos mais tarde, colei 2 pedaços de palito de meter a cera nesta parte da frente da cabeça. Se vocês quiserem, podem pôr outra coisa qualquer, o importante é que consigam esticar os elásticos. Para ativar a arma, vamos precisar de um motor, que anda muito lentamente, e depois prenda um fio ao eixo, a outra parte do fio tem que prender ao palito, e depois no palito tem que colocar um pedaço de tecido. Colhem o motor mais ou menos a meio do bolso feito de cartão e tenham cuidado para não colar as engrenagens. Do outro lado, prendam o tecido à parede da cabeça. E agora vamos ver como é que funciona. A primeira coisa que têm que fazer é esticar os elásticos e prendê-los ali à frente. E eu esqueci de dizer, mas tem que colocar um pouco de super cola na parte do cartão compressado que eu estou a encaixar agora o pistão. E depois é só dar energia ao motor e isto dispara. Para poder girar a cabeça do tanque, eu fiz uma polia com 12 cm na parte maior e 10 cm na parte mais pequena. Eu usei cartão compressado, mas se vocês quiserem podem usar o cartão normal que também serve. Só que este aqui é muito mais resistente que o outro. Fiz um buraco no centro com tamanho M4, ou seja 4 mm, e depois colei em cima deste pedaço de cartão que tem 14 por 11,8 cm. Mas isto é mais ou menos aproximado, vocês têm que ver como é que vai encaixar melhor no vosso tanque. Quando terminarem de colar, façam um buraco na camada de cartão que está por baixo da polia. Para tapar aquele buraco de 5 por 5 cm na parte da frente da cabeça do tanque, vou colocar aqui um canto que vai ter só uma pequena abertura para os elásticos saírem. E desta forma vai esconder todas aquelas coisas que dá para ver por aquele buracão. E para isso acontecer temos que retirar esta parte aqui com o X-Acto. E agora, como vocês podem ver, fica muito mais bonito com isto aqui. E para isto ficar preso vamos precisar de 2 palitos, um para encaixar em cima e o outro para encaixar de lado. Mas quando vocês encaixarem de lado, convém que passe por baixo daquela plataforma de cartão que fizemos para a metralhadora. Façam um furo no meio do tanque a 11 cm da parte da frente. O furo tem que ser de 4 mm como o buraco que vocês fizeram para a polia. Coloquem um palito que tem um diâmetro ligeiramente menor e colem usando super cola. Quando colocarem o palito, vão reparar que ele vai bater no eixo das rodas. Isso é de propósito para vocês conseguirem desta forma colar e ficar bem resistente. Meçam 1,5 cm da parte de trás do tanque e depois façam um espaço para colocar o motor. Este aqui também tem que andar muito lentamente para assim vocês conseguirem controlar facilmente a rotação da cabeça. Ponham um pouco de cola e agora vamos instalar a cabeça no resto do tanque. Para isso vamos precisar de um elástico grande. Se vocês não tiverem um destes grandalhões, podem sempre juntar vários elásticos até ter uma dimensão adequada. Vejam que está ali o motor. Primeiro vamos colocar no eixo e depois o elástico vai ficar em cima do eixo do motor. E agora vamos fazer aqui um pequeno teste para ver se funciona. Como podem ver, gira muito devagar, perfeito para conseguir acertar nos alvos.
E agora vou colar uma mola no lado direito e a outra no lado esquerdo. E vejam que estas partes têm uma secção escavada retangularmente. Antes de começar a colar, é muito importante colocar o palito de lado já na posição certa. Veja que eu marquei o centro do palito e lá vou colocar dois pedaços com 2 cm e depois vou colocar um arame de um lado e o outro do outro lado. Façam 4 furos numa tampa de garrafa grande e tenham atenção para eles ficarem simétricos, ou seja, o furo de um lado tem que corresponder ao furo do outro lado da tampa. Veja que eu passei os aramos pelos furos e depois prendi utilizando cola. E vou colocar também cola no meio da tampa para poder colar aquela ali de Coca-Cola. Essa tampa tem um furo no centro que vai me permitir colocar um palito que vai servir de eixo para este controlo. Vou colar duas molas na parte de cima do comando e com elas eu vou ativar as armas, ou seja, com uma mola vou disparar o canhão e com a outra mola vou disparar a metralhadora. Muita atenção nesta parte. Primeiro vocês têm que colocar o arame no centro, depois deslizem aquela parte para baixo e coloquem o outro arame de forma que os arames se toquem 2 a 2. Vejam que tem 2 arames em cima a tocar-se e depois 2 em baixo. E temos de fazer a mesma coisa, mas quando deslizarem aquilo para cima. Desta forma vocês vão conseguir sempre inverter a polaridade e fazer o tanque andar para a frente e para trás. Tem que fazer a mesma coisa para o outro lado. Para controlar a rotação da cabeça, vamos encaixar isto aqui a um buraco que fica a 5 cm da base. E vamos fazer a mesma coisa que fizemos do outro lado, mas de forma rotativa. Primeiro encaixa-se no meio, depois desliza-se até tocar-se 2 a 2. E depois tem que fazer o mesmo, mas para o outro lado. Está a tocar no centro e agora no lado esquerdo também. Desta forma consegue-se controlar a direção da cabeça, tanto para a direita como para a esquerda, rodando a tampa. O circuito é muito simples, vocês só têm que conectar os pinos que estão no meio, assinalados a verde, ao lado negativo da pilha, e o restante que sobrar ao lado positivo. Agora eu vou colar este arame aqui, em cima da mola, e quando eu movimentar a mola, o arame vai tocar no circuito positivo, como vocês conseguem ver aqui nesta parte. De seguida vocês têm que juntar os pinos usando o cabo, e se vocês não tiverem ferro de solda não tem problema nenhum, basta vocês enrolarem os cabos como deve ser. No lado direito do comando, juntei os cabos que vêm do lado direito do tanque, e como vocês conseguem ver aqui, já está a funcionar. E vocês têm que fazer o mesmo para o outro lado. Para controlar a cabeça, vamos ligar os cabos a esta parte aqui central, que tem a tampa. Para ativar as armas a polaridade não interessa, mas para não ficar confuso, basta vocês conectarem o cabo verde aos cabos verdes e depois o azul à mola lá em cima. E tem que fazer a mesma coisa para o outro motor. Vejam que está ali o azul lá em cima e depois o verde ali nos cabos verdes. E pronto pessoal, chegamos ao fim, eu espero que vocês tenham gostado deste projeto aqui. Se tiver alguma sugestão de algum projeto é só deixar nos comentários. E no próximo vídeo eu vou trazer a Sniper que eu devia ter trazido alguns dias antes. É isso, obrigado por ter assistido, até à próxima. Tchau, tchau.